Você já ouviu daquele parente no churrasco ou aquele amigo próximo que previdência privada é uma cilada? Mas se eu te disser que esse pensamento ele é até comum porque muitos investidores que fazem previdência fazem ela errada, se você quer escolher o melhor plano de previdência para o seu perfil e não cair em papo furado de gerente de banco, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Mas vamos por partes. Primeiro, eu quero tirar esse mito da sua cabeça de que previdência é um produto ruim. Isso muitas vezes acontece porque muitas pessoas escolhem de maneira errada para o seu perfil. Previdência privada, ela é muito mais do que um investimento. Ela é uma forma de planejamento sucessório. Isso é quase como você comprar um carro e não saber se vai utilizar ele para fazer corridas em aplicativo, se você vai utilizar ele para uma viagem em família, ou se você vai simplesmente deixar ele na sua garagem para que as pessoas vejam ele lá. Isso é, se você não sabe o objetivo desse tipo de investimento, você muito provavelmente vai se arrepender depois de ter feito ele. O segundo ponto é, vamos tentar desvendar um pouco essa sopa de letrinhas que a gente vê no meio de previdência, que é o PGBL e o VGBL. Esse é um plano muito interessante se você faz a declaração completa do seu imposto de renda. Isso porque todas as contribuições que você faz nele ao longo do ano, você conseguiria abater até 12% da sua renda bruta tributável naquele ano. Em suma, você fazendo aportes dentro do plano PGBL, você de fato está contribuindo para pagar menos imposto ali na sua declaração de imposto de renda. Mas aqui fica um ponto muito importante. Esse plano de previdência, no momento do resgate, o imposto ele vai incidir sobre todo o patrimônio até então. Isso é, sobre as suas contribuições e também sobre os rendimentos. Outro modelo de previdência é o VGBL, ou o Vida Gerador de Benefício Livre. Esse modelo ele é muito interessante para o perfil de investidor que faz a declaração simplificada ou mesmo não faz a declaração de imposto, funcionando como uma excelente alternativa para uma reserva de longo prazo. E a principal característica que diferencia o VGBL do PGBL é que o VGBL, no momento do resgate, o imposto que incide sobre ele é sobre os rendimentos e não sobre o patrimônio total, como acontece no PGBL. Então, de uma maneira bem simplificada sobre o PGBL e o VGBL, o PGBL é um plano ideal para quem faz a declaração de imposto completa e que gostaria de abater as contribuições da Previdência no seu imposto de renda, enquanto o VGBL é um plano ideal para quem faz a declaração simplificada ou mesmo não declara e que gostaria de ter ali um instrumento bastante interessante de investimento para o longo prazo. Agora, entra um ponto também muito importante, além do tipo de previdência que você vai escolher, que é o regime de tributação. E existem basicamente dois, o progressivo e o regressivo. O regime progressivo ele é mais indicado para aqueles investidores que querem fazer uma contribuição por um curto espaço de tempo. Agora, se você é um investidor que pensa no longo prazo, e isso eu estou falando prazos superiores a 10 anos, o regime de tributação regressiva pode ser a mais interessante para você. Eu vou pedir para o meu editor colocar aqui na tela a tabela com os percentuais ao longo dos anos para vocês verem o quanto essa alíquota ela diminui. E agora aqui entra o terceiro ponto, que é de fato a escolha do fundo. De nada adianta você escolher um plano de previdência ideal e um plano de tributação ideal se você não escolher um fundo de previdência adequado ao seu perfil. E existem vários tipos de fundos de previdência. Entre eles nós podemos citar os fundos de ações, os fundos multimercados e os fundos de renda fixa. E esse tipo de investimento, ao contrário de outros, ele permite que você faça a portabilidade. Isso é, você pode transferir ele de uma instituição para outra sem que você faça o resgate e pague algum tipo de imposto sobre isso. De uma maneira mais leiga, é como se você trocasse de operadora, mas não trocasse o seu número de telefone. Mas antes da gente ir para o nosso checklist e você conseguir decidir por si só qual é o melhor plano de previdência para você, ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Agora, vamos para o nosso checklist
de o que você deve levar em consideração na hora de escolher o melhor plano de previdência para o seu perfil. Primeiro ponto é você definir o objetivo da previdência no seu portfólio. Ela é para fins de aposentadoria, ela é para fins sucessórios, ou seja, para passar para os seus filhos, ou simplesmente como um investimento de longo prazo. Segundo ponto, decidir entre PGBL ou VGBL. Um é mais voltado para quem quer ter um benefício tributário e o outro para quem quer um benefício de investimento de longo prazo. Terceiro, decidir o regime de tributação, se progressivo ou se regressivo. E o quarto ponto é que você fique sempre atento às taxas. Isso porque elas podem mudar de instituição para instituição. Então, fiquem atentos a isso aí. E o último ponto, mas não menos importante, é a escolha do fundo. Esse tem que estar realmente bem alinhado com o seu horizonte de investimento e o seu nível de risco. E aqui cabe, de novo, uma ressalva muito importante que inclusive eu fiz no último vídeo. Se você tem ainda algum tipo de dúvida, não sabe qual tipo de plano de previdência que você vai escolher, qual tipo de regime de tributação ou mesmo fundo, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te ajudar. Então, isso é um pouco do que eu tinha para passar para você hoje. Se você acha que esse vídeo contribuiu para o seu entendimento sobre previdência, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse tema, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nenhum outro vídeo.